Salve, salve nintendistas! Como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o colecionador Rick e hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais especulativo e opinativo a respeito da chegada dos possíveis jogos clássicos de Pokémon aqui no Nintendo Switch Online. Vocês podem estar vendo aqui, eu estou na lojinha, né? Na lojinha, na verdade, eu estou no Nintendo Switch Online. E aqui, por exemplo, está o aplicativo do Game Boy Advance, né? Como vocês podem ver. Caso você não conheça, a Nintendo, para quem pega a expansão do Nintendo Switch Online, ela libera emuladores de consoles clássicos dela. Então você vai ter uma gama de jogos de alguns videogames antigos da Nintendo. Dentre eles, o Nintendinho, Super Nintendo, tem o Game Boy clássico, Game Boy Advance, Nintendo 64 e tem o Mega Drive também pra galera da Sega aí. E, ok, vários jogos incríveis chegando aqui, né? A gente tem vários jogos do Mario, tem Golden Sun que chegou recentemente aqui. A gente tem no Mario 64 jogos clássicos, Ocarina of Time, o Majora's Mask, Mario 64, né? Star Fox, Pokémon Stadium tá lá, né? Enfim, a gente já tem vários jogos incríveis das mais variadas plataformas da Nintendo, mas a pergunta que não quer calar a maioria dos consumidores de Switch é: cadê os jogos clássicos de Pokémon? E quando eu digo jogos clássicos, eu dizendo primeira, segunda e terceira geração, né? Cadê Fire Red e Leaf Green? Por que eles não estão no Switch, né? O Ruby e Safira, ou então Gold e Silver. Cadê esses jogos lá, galera? O Red, Green e Blue da primeira geração, eu sei que eu não tenho cartucho deles para mostrar para vocês, mas por que esses jogos não estão aqui? E essa eu acho que é o que atormenta a maioria dos fãs de Pokémon aqui do Nintendo Switch. Por que a Nintendo ainda não colocou aqui no Nintendo Switch Online? Ou pior, mesmo se eles quiserem lucrar mais, afinal, uma coisa que a gente tem que entender é que Pokémon é a maior franquia que existe hoje no mundo, né? E provavelmente é mais lucrativa e tudo mais. Então, ok, se eles não quisessem disponibilizar de graça no Switch Online, né? Porque o Switch Online é pago. Então, provavelmente se eles colocassem Pokémon aqui, esses jogos clássicos, ia fazer mais gente assinar o serviço para jogar Pokémon Red, Green, Blue, Silver, Gold, Crystal, Fire Red, Leaf Green, Emerald, né? Beleza, mesmo se eles não quisessem fazer isso, impulsionar as vendas de assinatura aqui no Switch Online, o que eles poderiam fazer é criar um Virtual Console e vender os jogos na eShop de forma digital, assim como eles fizeram lá na época do 3DS, né? Então o que você fazia? Você entrava na loja virtual, você baixava ali, comprava o jogo, pagava, né? E aí você teria os jogos. Inclusive, se você pegar aí, eu não lembro se era o DS, 3DS, lá tem uma galera que comprou na época e tem os jogos até hoje no console ali, né? No DS, no 3DS, enfim. No Switch poderia ter a mesma coisa. A gente poderia entrar na loja virtual, gastar ali, sei lá, 50, 100 reais por jogo, ou um bundle que vem com todos juntos, né? E poder jogar, né? O Gold, Silver, Fire Red, Leaf Green, Green, Blue, Yellow, né? Tem o Yellow também. Inclusive, no Game Boy aqui a gente tem até o jogo do Pokémon Trading Card Game, né? Além do Stadium lá no 64, mas... cara, por que eles não fazem nenhuma dessas opções, né? E aí eu comecei a pensar em alguns motivos para isso, né? Como já diria o saudoso Tim Maia, me dê motivos. E aí eu fiquei pensando, cara, eles não querem colocar os jogos de Pokémon... bom, não querem porque não colocaram até hoje, né? A gente já tá aí há um tempão com o Switch Online. Eles não colocaram ainda no Switch Online, então provavelmente eles querem tentar pensar numa forma de lucrar diferente com esse jogo, mas por que eles não colocaram a venda na eShop, por exemplo, pra galera poder comprar esses jogos? E aí eu fiquei pensando, cara, eles não colocaram nem a venda o jogo digitalmente, né, os jogos clássicos de Pokémon, e nem no Switch Online pra galera que assina. O que eles vão fazer com esses jogos? E aí eu comecei a refletir sobre o que já foi lançado no Nintendo Switch, e eu cheguei nisso aqui. Esses aqui são os best-selling, né, os jogos de Pokémon que venderam mais dentro de toda a história da Nintendo. E o que a gente tem aqui em milhões, né? Red, Green, Blue, pouco mais de 31 milhões.
O Sword and Shield está em segundo lugar, com 26,27 milhões. Scarlet Violet está em terceiro lugar, ela passou recentemente, acho que foi ano passado, ou no começo desse ano. O Gold Silver que estava em terceiro, agora Scarlet Violet está em terceiro, com 24,9, quase 25. E a galera acredita, né, a comunidade, especialistas, que em breve Scarlet Violet vai passar o Sword and Shield. Inclusive, a gente tem um belo gap ainda, um espaço, até chegar à 10ª geração, que deve chegar ou no fim de 2025 ou só em 2026, né? Então, até lá, o Scarlet Violet tem uma boa chance aí de dar um boost. Ainda mais se a Nintendo for esperta e decidir lançar uma versão de correção gráfica pro Switch 2 do Scarlet Violet. Acho que eles vão fazer isso? Não acho. Mas se eles fizessem, eles provavelmente venderiam muito mais do Scarlet Violet. Inclusive o Scarlet Violet ele continua vendendo bem, exatamente porque hoje ele está extremamente bem jogável. Ele ainda tem pequenas quedas de FPS em alguns momentos do jogo, quando tem muitos elementos na tela, e eles ainda têm aqueles serrilhados, né, aqueles gráficozinhos que não tá do jeito que, sei lá, o Arceus está, por exemplo, né, ou o Sword and Shield, pelo menos fora da wide area. Mas o jogo está muito bem, já funcionando, muito bem é uma palavra forte, mas ele tá bem funcional, ele não tem mais bugs, crashes e coisas loucas, e a história do jogo do Scarlet Violet é muito boa. Foi a melhor história já feita de um jogo Pokémon, então faz sentido ele estar vendendo bem e ele continuar vendendo bem, porque agora você não tem mais bugs e problemas, só tem uns pequenos downgrades gráficos, então quem consegue passar por isso, né? Quem não é o cara que, pô, 4K 60 FPS, 4K 60 FPS, vai jogar de boa. É um jogo fantástico, inclusive recomendo você jogar Scarlet Violet se você puder. É uma obra-prima. É um dos melhores jogos já criados aí para Pokémon. Bom, quase 25 milhões. O Gold Silver logo abaixo, em quarto lugar, com 23,1 milhão, né? E o Gold Silver não tem mais como crescer, né? Porque a Nintendo não vende mais. Diamond e Pearl com... Olha a diferença, cara, daqui do quinto pro quarto, né? O Diamond e Pearl tem 17,6. O XY logo embaixo, né? Com 16,7, tá? E logo embaixo Sun e Moon com 16,3. Abaixo Rubi Safira 2 GBA, né? Inclusive eu tô aqui com o meu... Ah, não tô. Droga. Eu tava com o meu Rubi aqui perto, agora não tá mais. Ele tá ali atrás, ó. Olha o Rubi ali, ó. Tá escondidinho. Então, o Rubi com 16,2. Black and White com 15,6. E beleza. A gente tem aqui, até aqui, ó, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui é o top 9, tá? Dentro desse top 9, a gente consegue ver 2 jogos de Switch, inclusive no top 3. Então dá pra ver que por mais que a gente ache que o Switch, ele, sei lá, é a pior fase da Nintendo, provavelmente é a fase que mais vendeu. É doido isso, né? Agora eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês, respondam nos comentários se vocês quiserem. Será que o sucesso dos jogos de Pokémon do Switch são porque os jogos de Pokémon realmente são legais, né? Ou porque o Switch vendeu muito e isso acabou fazendo com que os jogos de Pokémon vendessem muito no Switch também? Responde aqui o que você acha nos comentários, eu não vou dar minha opinião sobre isso. Não nesse vídeo, vai ser no vídeo futuro. 10º lugar nós temos mais um de Switch. Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, 15,7. Logo abaixo, o Legend Arceus, 11º, né, com 14,8. E logo abaixo ainda, com 14,6, Brilliant Diamond Shining Pearl, que também é de Switch, tá? Os demais aí abaixo eu não... Deixa. Não quero falar sobre eles. Por quê? A gente tem, dentre os 12 mais vendidos da história de Pokémon, 1, 2, 3, 4, 5 jogos de Switch, né? Então, praticamente todos os jogos de Switch lançados estão aqui. Só que um ponto interessante é que é normal, pelo caminho que a gente vê acontecendo, os jogos de franquia principal vender mais que os jogos que não são de franquia principal. Por exemplo, o Pokémon Arceus, ou Arceus, como você quiser chamar, ele é provavelmente o melhor jogo de Pokémon já lançado da história. Ele é fantástico, ele é criativo, ele foge do normal, ele tem gráficos lindos, né? É um jogo fantástico. Não é meu favorito do Switch, mas eu consigo perceber que ele foi o melhor jogo criado pro Switch. E
ele tem quase metade de vendas se comparado com Sword and Shield e com Scarlet Violet. Por que isso acontece? Porque Sword and Shield, Scarlet Violet são da franquia principal, então tem toda a galera que vai atrás desses jogos por causa de VGC, ou porque é a franquia principal, então acaba chamando mais atenção. A comunidade acaba gerando mais conteúdo sobre esses jogos de franquia principal, também por causa do VGC e tudo mais. Então esses jogos acabam vendendo mais naturalmente. Já os jogos que não são de franquia principal, né, eles acabam vendendo menos. É o caso do Let's Go Pikachu Eevee, Legend Arceus, Brilliant Diamond, Shining Pearl. O Arceus, tudo bem, ele é quase um spin-off, mas ele segue meio que na franquia principal. Brilliant Diamond e o Let's Go, esses jogos eles são remakes. Então, você já tinha o Pokémon Yellow, né, lá no Game Boy Color, e aí agora você tem um remake dele pro, né, Switch atual, pro console atual com gráficos novos. O Brilliant Diamond é a mesma coisa, né? Você tinha ali, ó, o Pokémon Diamond aqui no DS, né? E aí agora a gente tem o Brilliant Diamond como um remake extremamente fiel, basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V ali do jogo, chegando pro Switch. Então aqui a gente tem dois remakes, ok? Que tá entre os jogos mais vendidos de Pokémon, inclusive os mais vendidos no Switch. 15 milhões de cópias vendidas, né, de um remake, rapaz, parece bom, né? Parece muito bom, muito bem vendido. Ok. E aonde eu quero chegar com esse papo, né, sobre o porquê a Nintendo não coloca os jogos clássicos de Pokémon aqui pra gente? É simples. Se os remakes estão vendendo 15 milhões de cópias e deu certo pra eles, por que eles vão disponibilizar os jogos originais, né? Se eles podem desenvolver algo novo para vender bastante. E aí você deve estar achando estranho essa filosofia, esse pensamento, porque eles nunca tentaram trazer o Virtual Console para o Switch. Sim, mas eles trouxeram nos últimos consoles, lá no DS, no 3DS, então eles sabem o quanto eles venderam lá e o quanto aquilo foi lucrativo da forma que eles colocaram lá. Eu realmente não sei se tem dados públicos sobre as vendas do Virtual Console. Se tiver, eu vou tentar colocar aqui nesse vídeo para vocês terem uma ideia. Mas o que a gente sabe são os dados desses remakes aqui. E a Nintendo sabe também. Então, se a Nintendo começou o Switch com um remake e depois foi e lançou outro remake, na verdade, começou com um remake, foi e lançou outro remake, é porque deu certo para eles. Eles gostaram disso. E beleza, a gente ainda tem um pouquinho de vida útil do Switch acontecendo aí. Será que nós veremos outros remakes acontecendo no Switch? Ou melhor, será que a gente vai ver remakes chegando no Switch 2 também? Não sei. Muita especulação foi feita a respeito, né, da Pokémon Black and White receber um remake nos padrões da Yuka, como foi o Brilliant Diamond pra gente, né? E depois que anunciaram o ZA, isso acabou se dispersando, ninguém mais falou sobre isso. Mas uma coisa é fato. Se a Nintendo, antes do fim da vida útil do Switch, aparecer, na verdade é Pokémon Company, não é Nintendo, né? Mas enfim, com um novo remake de Pokémon, a gente pode ter certeza que eles não vão colocar os jogos clássicos no nosso suitão aqui. Não vai rolar. Bom, vocês conseguiram entender onde eu quero chegar com isso? Porque se a Nintendo está criando remakes e eles estão vendendo bem, né? Por que eles vão simplesmente pegar os antigos e colocar aqui, né? Lógico, se eles pegassem os antigos e colocassem aqui, seria bem mais barato do que programar um jogo novo. Mas, como eu disse, eles têm os dados do Virtual Console das vendas que eles fizeram no passado. Então, fica um pouco complicado, né? Já que eles sabem exatamente o que é bom ou não para eles, né? E eu acho que, pelo andar da carruagem, fazer um remake de jogo clássico no Switch deve estar dando bem mais grana do que colocar um Virtual Console com os jogos clássicos. Ah, e antes de encerrar o nosso vídeo, eu achei um dado aqui bem legal, que na IGN tem uma matéria explicando que o relançamento, né, do Pokémon no Virtual Console do 3DS, do 3DS inclusive, teve 1,5 milhões de vendas mundial, tá? Então, pô, isso vendeu 15 e o Virtual Console 1,5.
Então, vocês estão me entendendo? Sem falar que eu lembro que os jogos de Pokémon no Virtual Console eles eram bem mais baratinhos, de certa forma. Era coisa de menos de 100 reais, não era? Esses jogos aqui, eles são full price. É mais de 300 conto, né? Então, cara, se realmente não passou muito disso aqui de 1.5 milhão, né? Aqui estão os jogos, ó. Red, Green, Blue e Yellow, né? Aqui, se eu não me engano, não entra o Gold, o Silver e o Crystal, né? Que também teve no Virtual Console. Mas, pô, 1.5 milhão, né? E provavelmente isso aqui foi meio que no lançamento da coisa. Aqui não tem uma data exata, hein? É maio de 2017, né? Foi atualizado em maio de 17. Foi postado em 16. Então, cara, provavelmente isso aqui já foi atualizado, né? No fim da vida do 3DS, que o 3DS acabou ali entre 17 e 18, né? Que aí o Switch já tava lançando. 1.5 milhão, então dá pra gente ter uma ideia aqui. Que realmente não dá pra comparar, né? Tem um ponto ali, né? Enquanto o Virtual Console vendeu 1.5, os remakes vendeu 15. Então, pô, é uma dezena a mais. Então, realmente, dá pra entender por que a Nintendo não tá fazendo nenhum movimento a respeito de Virtual Console. Vocês conseguiram entender? Capitalisticamente falando, os caras lucrarem, é muito melhor fazer um jogo do zero, reprogramar, botar à venda, e ele vai vender bem mais do que o Virtual Console vendendo no 3DS, né? Tem um pequeno detalhe aqui que eu preciso dar o benefício da dúvida. O 3DS não vendeu tanto quanto o Switch. Então, é uma comparação um pouco desleal. Mas, como a Nintendo já calculou e entendeu, eles devem ter feito... Lógico que eles fizeram projeções. Eles com certeza fizeram projeção. Com os dados de venda que eles tiveram no 3DS do Virtual Console, eles projetaram para o Switch. O Switch tem muito mais usuário. O Switch vende muito mais. E eles fizeram um cálculo. Ó, se a gente teve essa projeção com essa base de usuários no 3DS, se a gente passar para o Switch, como vai aumentar essa projeção? Deve ter aumentado para, sei lá, 4, 5 milhões de vendas pela projeção que eles fizeram. Estou chutando o número. E aí eles pararam para pensar, bom, o Let's Go e o Brilliant Diamond, a gente vendeu 15, né? Não compensa. Vamos continuar fazendo o remake, então, que vai dar muito mais grana pra gente. Então, é isso. Eu acredito que o fato deles não terem lançado nem na eShop e nem no... em lugar nenhum, né? Pra gente poder curtir os jogos aqui, é exatamente por isso. É bem mais lucrativo pra eles venderem um remake, né? Do que exatamente eles quererem colocar um Virtual Console pra gente. Vai dar... Eles vão ter que vender o jogo mais barato no Virtual Console e provavelmente vai ter menos gente comprando do que se realmente lançasse um jogo novo. E eu acho que eles aprenderam com isso, principalmente por causa do mercado do Pokémon, né? Porque não é todo mundo que gosta de Pokémon que tem um monte de jogo de Pokémon assim na sua estante, mas vocês concordam comigo que boa parte da galera que gosta de Pokémon tem os jogos de Pokémon guardados na estante? Nem que seja pelo menos só os de 3DS, ou alguns clássicos que gosta, né? Mas a galera que curte mesmo Pokémon, ela geralmente tem os consoles antigos, tem um Game Boy, tem um 3DS, né? E pega ali os cartuchos que ela mais gosta, né? Ou, no pior cenário, ela pega os cartuchos piratão ali, só pra poder jogar, né? E ser feliz. Então, eu acho que a Nintendo, ela meio que entende isso. Que quem gosta de Pokémon, coleciona Pokémon, ama Pokémon e tem as coisas. Então, se eles só relançassem ali, uma boa parte da comunidade que já tem os jogos não compraria. Agora, se eles fazem um remake no padrão Let's Go, no padrão Brilliant Diamond, boa parte da galera que já tem o Diamond compraria. Ou que já tem o Yellow também compraria, né? Porque são novos jogos com melhorias, novas propostas. Então, bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Isso é o que eu penso a respeito do tema. Se você tiver uma ideia diferente a respeito disso, deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo sobre isso. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com um amigo ou uma amiga aí que curta Pokémon também, que tá empolgado para ver os jogos clássicos de Pokémon voltando pro Switch. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo vídeo e falou!